Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Eu vou ler os dois e depois a gente vai fazer a explicação de cada versículo, certo? Os dois versículos estão interligados. Diz assim, na versão revista atualizada: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens. Na linguagem de hoje, diz assim: com sabedoria se constrói o lar, e sob a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Quando você pega a linguagem contemporânea, diz assim: é preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamentos sólidos. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. Já na outra versão, na Bíblia Viva, diz assim: com a sabedoria se constrói a casa e com prudência ela se consolida. Conhecer e entender a vida é a melhor maneira de acumular muitas riquezas e dar à sua família tudo o que ela necessita. Então vejam só. Esses versículos vão fazer uma relação, esses dois versículos, sobre a prudência. Aliás, sobre a sabedoria e a inteligência. Sobre sabedoria e inteligência. Então, no contexto bíblico, quando se fala em casa, se fala como símbolo de vida familiar, né? Porque uma coisa é uma casa, outra coisa é um lar. Ele está querendo falar edificar a casa, é edificar o lar, né? Porque a casa é, vamos imaginar assim, Tá certo, André. Vai-se embora tomar um remédio. A casa é o edifício, né? É o abrigo. O lar é formado pelos valores que se harmonizam dentro daquela convivência, daquela casa, certo? Então, a casa é um símbolo de vida familiar, né? E não só aqui, mas em vários lugares do mundo, a casa é um ambiente familiar, certo? Então, com sabedoria se edificar a casa, destaca que a sabedoria é o alicerce sobre o qual a casa é construída, sobre o lar é construído, sobre a construção do lar, né? Então, casa, como eu tinha dito, nessa literatura chamada de sapiencial, porque é uma literatura que fala de sabedoria, essa edificação pode ser tanto a questão figurativa, né, quanto a casa literal, né? A casa literal é aquilo que eu falei. A gente usa esses dois termos, casa e lar. Aqui ele fala dos dois sentidos, mas eu prefiro usar o termo lar, né? Para você formar um lar, você tem que forjar uma edificação moral para a família, né? Sobre finanças, sobre a própria vida, sobre o relacionamento. Então não é apenas aqui um conhecimento, se fala apenas intelectual, né? São práticas e princípios que a pessoa vai defender dentro daquela casa. Então ele diz aqui que sem sabedoria não se edifica uma casa. Uma casa não se pode ser sustentada adequadamente sem a sabedoria. Então a sabedoria vai envolver o quê? O temor a Deus, a observância de seus mandamentos, de seus princípios, dos seus ensinamentos. Então edificar uma casa com sabedoria significa construir uma vida sobre valores. Construir um lar significa construir uma vida sobre valores. Valor de justiça, de retidão, de verdade, de amor. Então, ele continua dizendo que com sabedoria se constrói a casa, ou se constrói o lar, e sob a prudência ela se firma. Ou com inteligência ela se firma. Então, a segunda parte aqui desse versículo complementa o primeiro, destacando que essa inteligência, essa prudência,
é um elemento que consolida esse ambiente. Então, inteligência aqui é o quê? Ou prudência aqui é o quê? Discernimento, entendimento, né? A própria prudência na hora de agir. Enquanto a sabedoria fornece a base para a construção, ou seja, para dar o suporte para aquele lar, a inteligência vai garantir que essa edificação e a prudência vai garantir que ela seja mantida estável e duradoura. E esses dois termos, sabedoria e inteligência, a gente pode ver a diferença dele da seguinte forma. Um é conhecer o que é certo. Sabedoria é conhecer o que é certo. Inteligência é aplicar esse conhecimento de forma eficiente. Vou repetir, sabedoria é a diferença entre conhecer o que é certo. Sabedoria é conhecer o que é certo. Inteligência é aplicar esse conhecimento. Então, a inteligência vai fazer o quê? Dar a capacidade de se adaptar, de organizar, de tomar decisões, à medida que surgem o quê? Os desafios, os problemas para ser resolvidos, as necessidades precisam ser supridas. Então, conhecer o que é certo e aplicá-lo de forma eficaz vai permitir que essa casa permaneça em pé. Esse lar permaneça firme. Diante do quê? Diante das adversidades. Então, a gente está vendo que o primeiro versículo vai falar sobre essa relação entre sabedoria e prudência, sabedoria e inteligência, para construir um lar. E quando se constrói um lar, se constrói uma vida bem-sucedida. Quando se constrói um lar, se constrói uma família e se prima pelo relacionamento, e busca primar pelo relacionamento. Então, edificar uma casa pode se refletir na criação dos filhos, num relacionamento saudável com o cônjuge, numa construção de um ambiente onde valores éticos, morais e espirituais são fortalecidos, são construídos, são cultivados. Então, a sabedoria vai permitir que se estabeleça o quê? As diretrizes fundamentais, dentro dessa casa. Quais princípios éticos devem nortear essa casa? E aí nesse ponto a gente tem que buscar continuamente essa orientação de Deus, para aplicar essa sabedoria na nossa vida, nas decisões do dia a dia. Então, esse provérbio 24, versículo 3, está nos ensinando muitas lições, de como construir a casa com sabedoria e inteligência, de como edificar uma casa para que a gente tenha um ambiente saudável para aquela família que vive ali dentro, buscar afirmar ela com inteligência, buscar dar uma aplicação prática desse princípio. Então, a sabedoria e a inteligência, nesse contexto bíblico, não são apenas capacidades humanas, intelectuais, mas também é dom de Deus. Ser um bom gestor de uma casa é também um dom. E esse conhecimento vai nos capacitar a construir o quê? Uma vida de relacionamento dentro dessa família, dentro desse lar, que vai poder resistir às tempestades da vida. Na vida da gente há período de bonança, período de calmaria, mas também há período de ventania e tempestade.
Então, que a gente possa entender que esse versículo diz que nós temos que nos capacitar para construir uma vida onde possamos trazer ordem e paz para o nosso lar. Amém?